Caso do Homem da Cruz em uma pequena igreja rural nos Estados Unidos da América. Minha mãe trabalhou como zeladora da pequena igreja metodista de nossa cidade durante toda a minha infância. Às vezes, eu a acompanhava nas noites de sábado, para ajudá-la a arrumar os bancos e esvaziar os cestos de lixo. A igreja era um local acolhedor durante o dia, mas à noite, seus corredores vazios ecoavam cada passo, e as sombras dos vitrais se esticavam como dedos compridos pelo chão de madeira. Eu sempre evitava o porão, onde ficava a velha fornalha a carvão. A escada era íngreme, e a única luz era uma lâmpada de puxar, que lançava um brilho amarelado e fraco. Minha mãe sempre dizia: "Não desça aí sozinho, é escorregadio." Uma noite, no inverno, eu tinha cerca de 12 anos. Minha mãe estava doente, e eu me ofereci para ir sozinho à igreja, para verificar se as portas estavam trancadas e se o termostato estava ajustado, já que uma forte geada era esperada. Era uma tarefa simples, que eu já havia feito algumas vezes sob sua supervisão. Cheguei lá por volta das 9 da noite, a cidade estava silenciosa, e o estacionamento vazio estava iluminado apenas por um poste de luz que piscava intermitentemente. Entrei com a chave, acendi as luzes do salão principal e senti aquele calafrio habitual de estar em um grande espaço vazio à noite. Fiz o meu ritual. Verifiquei as portas laterais, o escritório do pastor e a cozinha. Tudo estava em ordem. Quando passei pela porta que levava ao porão, percebi que ela estava entreaberta, 1 centímetro no máximo. Estranhei, pois minha mãe era meticulosa em trancá-la, já que a escada era perigosa. Assumi que talvez o pastor tivesse ido lá buscar algo e esquecido de fechar. Minha tarefa era verificar se estava tudo fechado. Então me aproximei para puxar a porta e girar a chave. Foi quando ouvi um som baixo, arrastado, vindo das profundezas do porão. Parecia um pedaço de móvel pesado sendo arrastado lentamente sobre o piso de concreto. Meu coração parou. Fiquei imóvel, a mão pairando sobre a maçaneta. Ei, a tubulação velha tentei. Ou o prédio se assentando no frio. Mas então veio outro som. Uma respiração. Não era minha. Era profunda, rouca, e vinha de baixo, bem da base da escada. O medo me prendeu aos pés. Eu deveria ter saído correndo. Mas uma parte curiosa e tola de mim, talvez treinada por anos de tranquilidade naquele lugar, precisava ver. Eu não poderia contar à minha mãe que fugi de um barulho sem saber o que era. Com a mão trêmula, empurrei levemente a porta, abrindo uma fresta um pouco maior. A lâmpada do porão estava acesa, mas sua luz fraca não alcançava o canto mais distante, onde ficavam as velhas estantes de hinos e caixas de Natal. No meio do porão, vi algo que não deveria estar lá. A grande cruz de madeira esculpida, que ficava atrás do púlpito durante os cultos, estava ali, deitada no chão. E havia alguém, ou algo, agachado atrás dela. Era apenas uma silhueta, uma forma humana escura e indistinta, mas eu conseguia ver o contorno de suas costas arqueadas, e a cabeça baixa, como se estivesse examinando ou adorando a cruz caída. A respiração rouca ecoava no espaço úmido. El Sem Mexu, e um braço magro e pálido, desproporcionalmente longo, estendeu-se e arranhou a superfície da madeira da cruz, produzindo um som de unha em madeira que me fez arrepiar toda a nuca. Foi então que ele parou de arranhar. A cabeça, de forma estranha, começou a virar para o lado, em um ângulo não humano, como se tivesse ouvido meu fôlego preso na porta. Não esperei para ver o rosto. Fechei a porta com um baque e com dedos trêmulos. Tranquei-a, peguei a chave e corri, deixando todas as outras luzes acesas. Atravessei o estacionamento gelado e corri para casa, sem olhar para trás. Minha mãe, com febre, não estava em condições de lidar com isso. Chamei a polícia. 2 agentes atenciosos me acompanharam de volta à igreja. Revistaram tudo. O porão estava vazio, a porta estava trancada, como eu havia deixado. A cruz estava em seu lugar habitual, atrás do púlpito perfeitamente ereta. Eles verificaram as janelas do porão. Todas estavam trancadas por dentro, com teias de aranha intactas nas molas. O policial mais velho colocou uma mão no meu ombro. Prédios velhos fazem barulhos, filho. E a sombra? Bem, essa lâmpada fraca e essas caixas fazem a mente pregar peças. Eles foram embora, e eu tentei acreditar nisso. Tentei por anos, até que, décadas depois, em um almoço de família, conversávamos sobre a velha igreja que seria reformada. O pastor aposentado, um homem já bem idoso, estava conosco. Em tom de brincadeira, contei minha história da noite no porão. O sorriso dele desapareceu. Ele ficou quieto por um longo momento, olhando para as mãos. Você não foi o único a ver, ele disse, baixinho, nem o primeiro. Nós, a comissão, tínhamos um nome para isso. Chamávamos de o guardião. Ninguém sabia o que era. Aparecia apenas à noite, sempre perto da cruz. Nunca fez mal a ninguém, apenas observava, assustava.
Por isso sua mãe tinha ordens tão estritas sobre aquele porão. Por isso a porta tinha uma fechadura tão boa. Ele suspirou. Muitas igrejas antigas têm suas histórias, suas coisas. Às vezes, acreditamos que estamos guardando a casa de Deus, mas esquecemos que outras coisas também podem achar que é sua casa. Ele nunca quis falar mais sobre o assunto. A igreja foi reformada. O porão foi demolido para fazer uma nova fundação. Nunca mais ouvi relatos. Mas Eight Road, quando entro em uma igreja vazia e vejo uma cruz na penumbra, me pergunto o que mais pode estar agachado do outro lado, em uma escuridão que considera sagrada. Lendas urbanas sobre sinos de igreja tocando sozinhos e o mito do campanário oculto. Eu era um estudante universitário fazendo um trabalho de documentário sobre arquitetura gótica na Europa. Meu foco eram pequenas capelas esquecidas nas zonas rurais da França. Foi assim que encontrei, em um mapa empoeirado da biblioteca, uma menção à chapéu de Saint-Célestin, perdida em uma floresta no sopé dos Pirineus. O mapa era do século XIX, e nenhum dos moradores locais que perguntei soube dar informações precisas. Fica em ruínas, se é que ainda está de pé, disseram. A região é quieta demais. Intrigado, aluguei um carro e segui as coordenadas aproximadas. Depois de horas em estradas de terra e de perder o sinal do GPS, avistei o campanário de pedra escura surgindo acima das árvores. A capela não estava em ruínas, estava intacta, mas de uma forma que parecia errada. A pedra não estava desgastada pelo tempo, parecia apenas suja, enegrecida, como se tivesse sido cortada da própria escuridão da floresta. As janelas eram estreitas e vazias, sem vitrais. O silêncio ao redor era absoluto. Nenhum pássaro, nem nenhum inseto. A porta principal, de carvalho maciço, estava emperrada. Andei pelo perímetro até encontrar uma porta lateral, meio escondida por poeira, que cedeu com um rangido. O interior era frio e cheirava a terra úmida e mofo antigo. Bancos vazios se alinhavam em direção a um altar de pedra simples. Não havia crucifixos, nem estátuas, nem velas. Era uma casca vazia. Meu interesse arquitetônico deu lugar a um desconforto profundo. Era uma igreja que não parecia feita para conforto ou adoração, mas para contenção. Foi quando ouvi um som baixo, metálico, vindo de cima. Clang. Uma pausa longa. Clang. Os sinos. Alguém, ou algo, estava no campanário. Um alívio bobo tomou conta de mim. Talvez houvesse um eremita, um guardião. Talvez ele pudesse me contar a história do lugar. Procurei uma escada ou uma porta que levasse para cima. Não encontrei nenhuma. As paredes eram sólidas. Circulei a capela novamente por dentro, batendo nas pedras em busca de uma entrada oculta. Nada, mas os sinos continuavam. Clang, um ritmo lento, fúnebre, que não era um toque, mas um único badalo sendo golpeado. Subi em um dos bancos para tentar ver alguma abertura no teto abobadado. Foi então que notei. Não havia abertura. O teto da capela era uma abóbada de pedra lisa e contínua. Não havia alçapão, nem escada embutida, nem espaço para uma corda de sino descer. Fisicamente, não havia como acessar a torre do campanário a partir de dentro da capela. O campanário era uma estrutura sólida e separada, sem entrada. O sangue gelou nas minhas veias. Clang. O som veio diretamente de cima de mim, claro e vibrante, fazendo um pouco de poeira descer da abóbada. Mas era impossível. A menos que os sinos não estivessem no campanário, mas dentro da pedra, dentro da própria estrutura. Ou a menos que o que eu estava ouvindo não fosse o som real, mas um eco de algo que acontecera ali há muito, muito tempo. O medo racional me puxou para fora dali. Saí correndo pela porta lateral, atravessei a clareira e entrei no carro, com o coração batendo na garganta. Liguei o motor e, por um impulso, rolei a janela para baixo antes de sair disparando pela estrada de terra. E ouvi, mesmo com a distância aumentando, mesmo com o barulho do motor, o som lento e claro do badalo me seguiu. Clang, clang. Não ficou mais fraco. Parecia tocar dentro da minha própria cabeça. Só parou quando a torre desapareceu atrás das colinas. De volta à cidade, fui direto ao arquivo municipal. Um velho funcionário, depois de ouvir meu relato com uma expressão grave, trouxe um livro de registros. Encontrou uma entrada sobre a chapéu de Saint-Célestin. Não era uma igreja consagrada. Tinha sido construída no século XIV durante um surto de peste negra. Não era um lugar de culto, mas de isolamento. Os doentes terminais eram levados para lá para morrer longe da vila. E os sinos não eram para chamar para a missa. O único sino tocava a cada vez que alguém morria. O registro terminava com uma nota. Acrescentada no século XVII, a capela foi selada por ordem do bispo. O campanário não possui acesso. Que os sinos se soem apenas para os ouvidos que já os escutam no silêncio eterno. Nunca voltei. Mas às vezes, em noites muito silenciosas, se eu prestar atenção total ao nada, acho que posso ouvir, muito ao longe, o eco metálico de um único badalo.
e me pergunto se está tocando para alguém que acabou de partir, ou se está chamando alguém que ainda não chegou. Caso documentado de violação de túmulo e profanação na igreja de São Marcos, Yorkshire, Reino Unido, 2004. Meu primeiro emprego após a faculdade foi como assistente do arquivista diocesano da Catedral de St. Edmund, uma construção imponente do século XII. Meu trabalho era digitalizar registros antigos de batismos, casamentos e óbitos. Era um trabalho solitário e silencioso, feito em um anexo nos fundos, com vista para o cemitério histórico que cercava a igreja. As lápides mais antigas, inclinadas e cobertas de musgo, pareciam dentes tortos saindo da terra. O arquivista-chefe, o Sr. Clark, era um homem de poucas palavras e modos severos. No meu primeiro dia, ele me deu um aviso específico, apontando para a janela que dava para o cemitério. Você trabalhará até tarde algumas noites. As luzes externas são automáticas. Se você vir ou ouvir algo no cemitério, após o anoitecer, qualquer coisa, ignore. Feche as cortinas e concentre-se no seu trabalho. Não saia para investigar. É importante. Você entendeu? Assenti, achando que ele estava apenas exagerando sobre vândalos ou bêbados. Por semanas, tudo foi tranquilo. O cemitério à noite era apenas um mar de sombras silenciosas. Até que, em uma noite de outono, eu estava trabalhando em uma pilha de registros do século XVIII. Um vento forte soprava lá fora, fazendo os galhos das árvores antigas rangerem contra os vitrais. Foi quando ouvi um som diferente. Não era o vento, era um som baixo surdo e ritmado thump, thump, thump. Parecia vir da ala mais antiga do cemitério, onde as lápides eram mais densas e as sombras mais profundas. Lembrei-me do aviso do Sr. Clark. Respirei fundo, lavantime e fechei as pesadas cortinas de veludo vermelho. O som persistiu. Era mais abafado agora, mas ainda audível. Thump, thump, scrape. Um arrepio percorreu minha coluna. Soava como trabalho, como alguém cavando. Mas quem cavaria um túmulo à meia-noite, na propriedade de uma catedral trancada? Vândalos? Seriam barulhentos, felariam alto. Esse som era metódico, determinado. A curiosidade e uma sensação de dever. Eu era, de alguma forma, um funcionário daquele lugar. Menos começaram a vencer o medo. Abri a porta do anexo que dava para um corredor interno, que por sua vez, tinha uma porta para o jardim lateral do cemitério. O som ficou mais claro. Era inquestionavelmente o som de uma pá cortando a terra e jogando-a para o lado. Saí para o jardim. A luz externa automática não havia acionado naquela área. Tudo estava escuro, mas a lua cheia entre nuvens rápidas lançava clarões fantasmagóricos. Escondido na sombra da parede da catedral, espreitei em direção ao som. E vi na seção mais antiga, iluminado por uma lanterna de campanha no chão, havia um homem. Ele estava cavando, não em um espaço vazio, mas diretamente na frente de uma lápide alta e ornamentada do século XVII. O buraco já estava com cerca de 1 metro de profundidade. O homem vestia roupas comuns, jeans e um casaco escuro, mas havia algo em sua postura, na intensidade com que mergulhava a pá na terra, que parecia completamente fora de lugar. Ele não parecia um ladrão de túmulos caótico, parecia um arqueólogo em uma missão frenética. Eu estava paralisado, tentando decidir o que fazer. Deveria chamar a polícia? Gritar. Enquanto eu hesitava, a pá dele atingiu algo que não era terra. I'm back, Oak. Ele jogou a pá para o lado, ajoelhou-se e começou a escavar com as mãos. Meu estômago embrulhou. A lua saiu por trás de uma nuvem e vi, com clareza aterrorizante, o que ele puxou do buraco. Não era um caixão inteiro, mas uma tampa de caixão apodrecida e desintegrada. Ele atirou e jogou para o lado. Então, ele fez algo que me fez gelar por completo. Ele se debruçou sobre a abertura, esticou os braços para dentro do túmulo. Abracualgo. Era um abraço longo, íntimo, com a cabeça inclinada para o lado, como se estivesse escutando um segredo. Caso documentado de violação de túmulo e profanação na igreja de São Marcos, Yorkshire, Reino Unido, 2004. Meu primeiro emprego após a faculdade foi como assistente do arquivista diocesano da Catedral de St. Edmund, uma construção imponente do século XII. Meu trabalho era digitalizar registros antigos de batismos, casamentos e óbitos. Era um trabalho solitário e silencioso, feito em um anexo nos fundos, com vista para o cemitério histórico que cercava a igreja. As lápides mais antigas, inclinadas e cobertas de musgo, pareciam dentes tortos saindo da terra. O arquivista-chefe, o Sr. Clark, era um homem de poucas palavras e modos severos. No meu primeiro dia, ele me deu um aviso específico, apontando para a janela que dava para o cemitério. Você trabalhará até tarde algumas noites. As luzes externas são automáticas. Se você vir ou ouvir algo no cemitério, após o anoitecer, qualquer coisa, ignore. Feche as cortinas e concentre-se no seu trabalho. Não saia para investigar. É importante. Você entendeu? Assenti,
achando que ele estava apenas exagerando sobre vândalos ou bêbados. Por semanas, tudo foi tranquilo. O cemitério à noite era apenas um mar de sombras silenciosas. Até que, em uma noite de outono, eu estava trabalhando em uma pilha de registros do século XVIII. Um vento forte soprava lá fora, fazendo os galhos das árvores antigas rangerem contra os vitrais. Foi quando ouvi um som diferente. Não era o vento, era um som baixo surdo e ritmado thump, thump, thump. Parecia vir da ala mais antiga do cemitério, onde as lápides eram mais densas e as sombras mais profundas. Lembrei-me do aviso do Sr. Clark. Respirei fundo, lavantime e fechei as pesadas cortinas de veludo vermelho. O som persistiu. Era mais abafado agora, mas ainda audível. Thump, thump, scrape. Um arrepio percorreu minha coluna. Soava como trabalho, como alguém cavando. Mas quem cavaria um túmulo à meia-noite, na propriedade de uma catedral trancada? Vândalos seriam barulhentos, felariam alto. Esse som era metódico, determinado. A curiosidade e uma sensação de dever, eu era, de alguma forma, um funcionário daquele lugar. Menos começaram a vencer o medo. Abri a porta do anexo que dava para um corredor interno, que por sua vez, tinha uma porta para o jardim lateral do cemitério. O som ficou mais claro. Era inquestionavelmente o som de uma pá cortando a terra e jogando-a para o lado. Saí para o jardim. A luz externa automática não havia acionado naquela área. Tudo estava escuro, mas a lua cheia entre nuvens rápidas lançava clarões fantasmagóricos. Escondido na sombra da parede da catedral, espreitei em direção ao som. E vi na seção mais antiga, iluminado por uma lanterna de campanha no chão, havia um homem. Ele estava cavando, não em um espaço vazio, mas diretamente na frente de uma lápide alta e ornamentada do século XVII. O buraco já estava com cerca de 1 metro de profundidade. O homem vestia roupas comuns, jeans e um casaco escuro, mas havia algo em sua postura, na intensidade com que mergulhava a pá na terra, que parecia completamente fora de lugar. Ele não parecia um ladrão de túmulos caótico, parecia um arqueólogo em uma missão frenética. Eu estava paralisado, tentando decidir o que fazer. Deveria chamar a polícia? Gritar. Enquanto eu hesitava, a pá dele atingiu algo que não era a terra. I'm back, Oak. Ele jogou a pá para o lado, ajoelhou-se e começou a escavar com as mãos. Meu estômago embrulhou. A lua saiu por trás de uma nuvem e vi, com clareza aterrorizante, o que ele puxou do buraco. Não era um caixão inteiro, mas uma tampa de caixão apodrecida e desintegrada. Ele atirou e jogou para o lado. Então, ele fez algo que me fez gelar por completo. Ele se debruçou sobre a abertura, esticou os braços para dentro do túmulo. Abracualgo. Era um abraço longo, íntimo, com a cabeça inclinada para o lado, como se estivesse escutando um segredo. Ele sussurrou algo. O vento levou as palavras, mas o tom era de uma ternura perturbadora. Então, ele começou a colocar a terra de volta no buraco. Com as mãos primeiro, depois com a pá, mas com um cuidado delicado. Como quem faz uma cama para alguém amado. Foi demais. Recuei, um galho estalou sob meu pé. Ele congelou. A cabeça dele se virou para a minha escuridão. Não consegui ver seu rosto, mas senti o peso do seu olhar. Ele não parecia surpreso ou com medo. Parecia irritado e interrompido. Ele pegou a lanterna, apontou-a na minha direção geral, chegando-me por um segundo, e então a desligou. A escuridão foi absoluta. Ouvi os passos rápidos dele se afastando. Não em direção ao portão, mas para os fundos do cemitério, onde o muro baixo dava para os becos da cidade. Corri de volta para dentro, trancei a porta e passei a noite em claro no meu escritório, com todas as luzes acesas. De manhã, contei tudo ao Sr. Clark. Ele não pareceu surpreso. Em vez disso, pareceu profundamente cansado. Ele foi ao cemitério comigo. O local estava lá. A terra havia sido recolocada, mas de forma óbvia, mais fofa e fresca. A lápide era de um cavaleiro local e de sua esposa, falecidos em 1693. É a terceira vez em 10 anos, disse o Sr. Clark, calmamente. Sempre na mesma sepultura, sempre o mesmo ritual. Chamei a polícia. Eles vieram, abriram o túmulo. Os restos mortais do cavaleiro e de sua esposa estavam lá, intactos. Nada foi roubado. O relatório oficial listou como tentativa de violação de túmulo por motivos desconhecidos. Um caso insolúvel, mas o Sr. Clark me mostrou os arquivos mais tarde. A esposa do cavaleiro, Eleanor, tinha uma irmã gêmea, Isabelle. Os registros da igreja mostravam que Isabelle havia morrido no mesmo ano, mas em uma paróquia diferente. A lenda local, não registrada oficialmente, dizia que as irmãs eram inseparáveis e que Isabelle, consumida pela dor, havia desaparecido após a morte da irmã. Algumas histórias diziam que ela passou a viver como uma eremita, visitando o túmulo todas as noites. Outras
mais sombrias, sugeriam que ela não estava disposta a ser separada. Nunca pegaram um homem. O Sr. Clark acredita que não é um homem, no sentido comum. Algumas dores, ele me disse no meu último dia de trabalho, não se decompõem com o corpo. Elas ficam, aderem a um lugar, e às vezes acham uma maneira física, de tentar reacender uma chama que se apagou há séculos. Desde então, nunca mais consegui ver um cemitério à noite como um lugar de descanso pacífico. Vejo-o como um lugar de saudade ativa, onde o amor mais profundo pode, em sua distorção mais extrema, se parecer muito com a profanação.